Já faz mais de 40 anos que a primeira transmissão por HIV foi identificada no Brasil. Desde então, houve muitos avanços científicos. E hoje o vírus é controlável e existem outros métodos de prevenção além da camisinha. Mesmo assim, a cada dia no país, 30 pessoas morrem de AIDS, que é a síndrome adquirida quando o HIV não é tratado. Preconceito, desinformação e desigualdade no acesso à saúde continuam sendo obstáculos no combate ao vírus. É o que você vai ver na reportagem especial de Bruno Della Lata. Bom dia. Me chamo Rony Azevedo, eu trabalho aqui na farmácia do Centro de Controle de Doenças Infecciosas da Unifesp já há 15 anos. Eu atendo principalmente pacientes que vivem com HIV. Quando eu cheguei aqui nesse serviço, eu percebi que aqui tinha gente mais excluída pela sociedade do que eu. Mesmo eu sendo preto, nordestino e gay. Olá, bom dia. Bom dia. Tem um ano que você não vem? Quase um ano. E por que tu abandonou de novo, criatura? Faz um negócio direito. Uns problemas particulares que a gente acabou querendo desistir. Minha mãe não usava a mesma colher, o mesmo copo. Tenho medo de me envolver. Com outra pessoa? Tenho medo. Eu tô gravando a matéria pro Fantástico. Você mostraria seu rosto na câmera? Não. Por quê? Eu já fui mandado embora do salão uma vez porque a dona descobriu. Eu não sei se você percebeu, mas tá tendo uma gravação aqui hoje sobre sorofobia. Você se importaria de aparecer, de falar um pouco? Top. Crescemos ouvindo que o HIV é uma doença, sim, que ela vai te matar e que você não pode falar sobre, que só as pessoas muito feias têm esse tipo de vírus. 40 anos que existem esse preconceito. O Caso estava muito certo quando ele falava que vejo o futuro repetir o passado, e é igualzinho, o preconceito se repete. Igualzinho a década de 80, 90. E igualzinho. Eu sou o Jean Carlos, eu tenho 29 anos, eu sou formado em marketing, mas hoje eu trabalho como tarólogo. A Carta da Torre fala sobre uma energia que vem de fora, uma energia que vem lá de cima, externa, na qual você não tem controle. É tudo muito vivo na minha mente. Especificamente agosto de 2010 foi onde eu tive a minha primeira relação sexual, foi com 16 anos, e foi com um menino que eu era muito apaixonado. Em março, a minha intuição ela gritou. E alguma coisa falou assim, vai lá e faz o exame de HIV. E esse daqui é o diagnóstico reagente para HIV. No dia 28 de março de 2011, peguei pela primeira vez esse papel. É como se eu estivesse fechando os olhos e eu estivesse naquele mesmo espaço e lugar, de 12 anos atrás. E ouvindo a mesma palavra da enfermeira. E ela dizia assim, se você fosse mulher, você estava grávida. É isso. E a infecção por HIV foi identificada em 2009? 2011. Um dos momentos mais sensíveis em relação a uma pessoa que tem HIV é exatamente o momento do diagnóstico. Se você não oferecer um bom acolhimento, pior, se você tecer um julgamento nesse momento, o que é muito comum dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e ela vai voltar quando, infelizmente, muitas vezes ela ter alguma infecção grave. 2014, eu peguei uma infecção no pulmão, foram 10 dias internado, comecei a ficar muito magro, de uma forma muito rápida, e era uma guerra, uma luta entre a morte e a vida. Como a minha mãe não sabia do diagnóstico, eu preferi que ela não soubesse da internação. Eu sou filho único, eu sou filho de mãe solo. Eu pedia muito a Deus para que eu não morresse, porque se eu morresse, eu pensava, meu Deus, minha mãe vai ficar e ela não vai entender nada. A palavra futuro, ela gritava muito na minha mente, o amanhã, como será o amanhã.
O amanhã ele foi solitário, ele foi triste, ele foi o Jean com o Jean. Eu vou dançar onde ninguém possa olhar. Resido em mim, sou meu lar e ninguém pode cantar minha canção. Aos 11 anos, em uma internação, eu fui infectada com HIV, né? Meus pais pediram, assim, que eu acho que fica na minha mente até hoje, não conta pra ninguém, porque o preconceito é grande. Quando a gente fala, assim, dos sentimentos da pessoa com HIV, os 3 mais presentes são medo, solidão e culpa. Veja, se eu tenho um problema, tudo que eu quero é só desabafar com alguém. A pessoa que tem HIV muitas vezes não tem como desabafar. Ela não pode falar pra mãe, ela não pode falar às vezes pra um amigo. Eu tinha 2 primas, que eu amava muito essas 2. E contei pra essas minhas 2 primas. E ela contou pra uma tia. E eu lembro que eu tomei água na casa da minha tia. E depois a informação chegou a mim de que ela tinha jogado o copo fora. Tinha boatos na família de que eu era portador do vírus HIV. Ninguém veio dar um certo tipo de apoio, prestar algum afeto. Eu acho que a fase mais solitária é durante a adolescência. Sempre todo mundo pergunta sobre a vida amorosa, e a vida amorosa para mim durante a adolescência era um tabu. Eu achava que eu era um agente de contaminação. Entre 16 e 17 anos, eu vou para um grupo de adolescentes que tem HIV, e aí eu fico mais próxima de 2 meninas em específicos, aí começo a compartilhar dos sonhos, dos medos. Então, nós 3 nunca tinha namorado, então a gente tinha uma vida parecida, né? E aí, num determinado momento, a gente pensa em parar a medicação juntas, e uma em específico que morava um pouco mais longe, ela não me responde mais, felizmente ela não sobreviveu, e eu ligo para essa outra amiga, e ela vem. Nisso que ela volta para casa, dá 2 dias, a mãe dela me liga e fala: vem ver sua amiga no hospital, porque ela tem 3 dias de vida. Fala pra sua mãe fazer o tratamento direitinho. Ficou com saudade dela, que ela ficou no hospital? E eu lembro do dia que eu encontro o Rony Azevedo, que é um farmacêutico que tá lá. E é engraçado porque na adolescência você consegue enrolar os pais sobre a medicação, né? E aí o Rony falava assim: Tati, sua medicação era pra tirar dia 20, hoje é dia 10. Então ele trazia essa consciência em tom de brincadeira, mas em um tom de bronca. Volta lá e fala com a médica que você não tomou remédio 10 dias. Tu tem consulta que dia? Eu? É. Vou remarcar. Por que remarcar, gente? Entre 15, 16, 17 anos ali eu brincava com a medicação, e hoje eu já vejo a medicação como de fato aliada para ter uma vida saudável. Gosto de conversar, de participar um pouquinho para mim também, que eu acho que eu considero que hoje você é parte da minha família. Eu não vou falar muito, senão eu choro, senão eu louca, né? Olha que moderno! Eu tento fazer desse setor um lugar alegre, um lugar tranquilo, um lugar receptivo. Você é um anjo, irmãos? Ah, a gente tenta, tá bom? Vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheço todo mundo. Eu conheço pelo nome e conheço pelo medicamento. Adoro! O medicamento ele vai fazer uma barreira protetora. Ele vai evitar que esse vírus continue atacando e destruindo tudo. Te garanto, se você tomar medicamento, Fê, você vai ser sucesso. O tratamento, ele é gratuito, ele é distribuído nacionalmente, ele é eficaz e ele é seguro. Então por que se morre de AIDS? O componente de estigma, o componente de preconceito exercido em todos os níveis da sociedade, inclusive dos profissionais de saúde, impactam diretamente que essa pessoa, mesmo com uma doença controlada, ela não esteja saudável. E muitas vezes é isso que leva à morte. A gente também entende que a epidemia de AIDS não vai se resolver apenas porque tem remédio. E o que a gente está fazendo aqui é construir uma capacitação para que o Emílio Ribas esteja melhor habilitado para que nenhuma população seja deixada para trás. Meu nome é Pisci Bruja, sou uma travesti, vivo com HIV há 10 anos, sou antropóloga, educadora comunitária e pesquisadora aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Se a gente pega o primeiro caso da epidemia de AIDS, com o Gaetan Dugas, acusado de ser uma pessoa promíscua porque havia se relacionado com haitianos e contraído um HIV que provinha de África. Logo no primeiro caso, a gente tem uma situação de racismo, a gente tem uma situação de homofobia, a gente tem uma situação de culpa. Desde o princípio já se constrói uma noção de uma epidemia do outro. Não é um problema de saúde coletiva, é um problema de determinados grupos populacionais. Não dá para saber quem é ou quem não é portador da doença. Quem vê cara não vê AIDS. Quando a epidemia chega no Brasil, ela chega enquanto peste gay. Então a gente tem a cara, uma espetacularização do adoecimento do Cazuza. E um artista do porte dele, que marca toda uma geração, ser lembrado só por conta do adoecimento em decorrência da AIDS, é um processo de desumanização. É transformar ele no próprio HIV. A AIDS, ela vem como um lugar onde eu consigo destilar esse preconceito. Ela me dá, é como se ela tivesse dado na década de 80 vazão para esse movimento conservador, para esse caráter homofóbico da sociedade. Grupos de voluntários já estão distribuindo nas ruas de São Paulo um folheto que informa detalhadamente a população sobre a nova e misteriosa doença que levou o costureiro Marquito à morte. Então as campanhas de prevenção do começo, que demoraram, elas eram baseadas no medo. Lembre-se de que AIDS mata sem piedade e está se espalhando por aí. Só que medo não é estratégia de prevenção, porque o medo afasta as pessoas do serviço de saúde. Então a pessoa deixa de se testar, ela deixa de procurar um acompanhamento. Assim, pelo menos de AIDS, você não morre. A gente ainda colhe os frutos de uma forma errônea que a gente construiu a epidemia. Nós vamos aguardar 10 minutos, tá bom? Nós só vamos conseguir impactar na epidemia do HIV se nós oferecemos o teste de HIV a todos, sem restrição, sem julgamento por trás do diagnóstico. Por que, por exemplo, o profissional médico não oferece o teste de HIV? Não se pede o teste de HIV por medo do que a pessoa acha que eu vou estar pensando da pessoa. Eu comecei a tomar os remédios e eu fiquei detectável. Você tem o vírus, porém ele está dormindo, ele está adormecido. Daí em diante eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente. Pessoas com tratamento controlado não transmitem o HIV por qualquer espécie de relação sexual sem preservativo. Ainda hoje você tem médicos que não falam isso abertamente porque elas ainda acham que dentro de um contexto moral, porque eu falar para a pessoa que ela não está transmitindo por ninguém, aí sim que essa pessoa vai sair por aí transando. 4, 5, 6, 7... E eu recebi o diagnóstico em novembro de 2019. Mundo hétero, o HIV, ele não é uma coisa que se fala. Tem sim o estigma, tem, de que é gay. PEP e PrEP, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Transou sem camisinha? Ou estourou? Vai usar a PEP. E é preciso divulgar que existem outros métodos que vão além da camisinha. A camisinha ela é maravilhosa, mas ela só serve se a pessoa usar. Você tem a profilaxia pós-exposição. Qualquer relação sexual que a pessoa se sinta insegura, ela pode procurar qualquer serviço especializado em até 72 horas, tomar remédio por 4 semanas e ela vai ter 100% de proteção. Além disso, você tem hoje a profilaxia pré-exposição, que é exatamente a prática de usar um remédio para o HIV para evitar que você se infecte por HIV. Obrigada, Adri. Imagina. Teria no posto, se eu soubesse que eu tive uma relação sem preservativo. O que eu tinha de informação era de antigamente. Tudo que você via, Cazuza e tal, você falou, e agora? Mas o que vai acontecer comigo? Mas o tempo não para. A cara do Cazuza estampada, ainda hoje, repercute como a cara da AIDS no Brasil, infelizmente. A gente precisa transformar o imaginário das pessoas que vivem com HIV e AIDS nesse país. Tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Não para, não para. Veio realmente toda aquela trajetória de vai morrer, eu vou ficar magro, até às vezes culpa. Chorei bastante sozinho, no meu chuveiro quieto lá. Parte que me preocupou, mas assim, muito.
muito, muito. É um relacionamento. Uma pessoa que tem HIV relacionando com a outra, aquilo vira uma espécie de relação de poder.